né, nesse semestre, eu separei bem a parte que mexe com formulários, primeiro, né, que foi a primeira etapa que a gente trabalhou. E depois de trabalhar só com os formulários, daí eu inseri os objetos que a gente tinha visto já na fase inicial, terceiro período. Juntamos os formulários com os objetos, certo? Agora nós estamos numa fase que vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar com a coleção, a gente viu semestre passado também. A gente vai juntar a coleção com os objetos que a gente viu, e a gente vai trabalhar essa coleção de objetos dentro da list view. Então, a gente vai montar os valores que a gente tem e popular a nossa list view com base nesses objetos que a gente já tinha, certo? Pois não. Eu acho que está ficando baixo no seu áudio. Não. Será que não? Porque ele está lá. A barrinha nem está mexendo. Ai, meu Deus do céu. Pronto. E agora? Ficou bom? Nossa! Eu não quero escutar lá até 100 o ano da minha TV. Tá bom. Então, o que acontece? Só para a gente entender o seguinte. A list view aqui, como o nome diz, ela é uma lista de visualizações, certo? Em princípio, a gente poderia trabalhar com a ideia da list view sem precisar trabalhar com coleção, teoricamente, certo? Só que o que ocorre nesse processo? A list view é um componente do Delphi, certo? É um componente que vai estar limitado a este formato, né? E aí tem certos valores dentro desse processo para resgatar que, vamos dizer assim, nem sempre eu preciso mostrar todos os atributos do meu objeto na lista, certo? Um ponto. Aí, se eu fosse trabalhar a list view como sendo a relação de objetos que eu teria que trabalhar dessa maneira. Segundo ponto, vocês vão ter que passar a trabalhar, manipular as coleções. Porque as coleções, vamos dizer assim, se a gente levar em consideração que não vai estar trabalhando no desktop, que não vai estar trabalhando conectado direto no banco, você vai ter que trabalhar com a coleção que você vai mandar buscar, em vez de você mandar um objeto, num formato web, você vai mandar buscar uma coleção, vai trazer uma coleção de objetos, certo? Então, a questão aqui em particular não é tanto uma questão de que, tenha que ser dessa forma. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter que trabalhar, lidar com a coleção, porque você vai receber uma lista de objetos, uma coleção de objetos. E essa coleção de objetos você vai popular um formulário web, no caso, certo? No nosso caso aqui em particular, similar a esse processo, embora não haja necessidade, porque depois nós vamos trabalhar com banco de dados, no segundo bimestre. E a hora que a gente for trabalhar com banco de dados, aí vocês vão verificar que, na realidade, no formato desktop, a gente pode estar conectado diretamente no banco de dados, sem necessidade de estar conectado o objeto em si. Só que nós vamos continuar trabalhando no formato orientado a objeto. Por quê? Porque o objeto em si, quando a gente trabalha só o objeto, quando eu vou mandar persistir, eu mando só o objeto do banco de dados para persistir. Certo? No outro formato, todos os componentes teriam que estar trabalhando diretamente no banco de dados. E daí eu teria grandes problemas com relação à transação. Transação no sentido de que está tudo aberto, e daí como é que eu vou fechar as transações? O que é que eu tenho que salvar, o que não posso salvar? E às vezes o usuário chega no final e ele desiste. E se ele desistiu, eu não posso persistir nada. Certo? Então tem uma arquitetura toda vinculada com esse processo para que a gente possa trabalhar dessa maneira e que esse formato sirva para vocês para poder trabalhar como um todo. Tá claro? Bom, o que nós temos aqui? Nessa list view aqui, quando eu clico o botão direito dentro dela, aí eu tenho aqui esse column edit. Né? Nesse caso aqui em particular, eu posso vir aqui e coloco lá, criei um novo aqui. Né? O que é esse novo cara aqui que eu tenho? Venho aqui, clico nele, venho aqui em propriedades, caption. Vou colocar lá que seria o código. Certo? Eu posso criar um outro atributo. Vou colocar lá, vou colocar ele aqui embaixo. Aí vem no caption dele, vou colocar lá país. Vou colocar mais um objeto, mais um atributo, DDI. E mais um que eu vou colocar que vai ser a sigla. Tá? Então, observe, eu criei lá os campos, ele formatou eles aqui para mim dentro da list view, certo? Aí o que eu tenho? Tem a questão do espaço aqui que ele está ocupando. Esse espaço que está aqui, o que ocorre? Eu venho aqui no país, aqui, por exemplo, ele está com width de 50. Vou colocar 200. Já aumentou o tamanho.
certo? Vou colocar mais, vou colocar 300. Aí eu tenho o DDI, vou deixar com 50, vou colocar 70. Aqui ele está no formato justificado, left justificado. Eu posso mudar ele aqui e colocar ele centralizado, né? Eu vou ter a sigla aqui também, então vem aqui na sigla, vou aumentar ele para 70 e vou colocar aqui a sigla também, em vez de estar no left, vou colocar ele centralizado. O código aqui, que é o primeiro aqui no caso, em vez de ficar left, eu vou colocar em right, que ele vai estar à direita. Tudo bem? Tá aí básico. Faz parte, na realidade, da interface, certo? Eu manipulei somente a interface aqui, poder colocar esses camaradas aqui, certo? Agora, veja bem, quando eu vou estar trabalhando com a coleção aqui em si, o que vai acontecer? Eu venho aqui, vou dar um novo, vou chamar o formulário de cadastro de país. Então, vem no cadastro de país, ele vai vir aqui, vou entrar com o código, vou entrar com o país, vou colocar o DDI, vou colocar o sigla e vou mandar salvar, certo? Quando eu for mandar salvar, aqui no caso, que é o salvar click, que é esse cara aqui, aqui eu vou fazer as validações dos campos que são obrigatórios, verificar se ele é branco ou não, e que seria o quê? Eu vou checar if self.edt país.text for igual a nada, então vou colocar begin, vou dar show message e vou mandar mostrar a mensagem campo país não foi preenchido. Então, ponto e vírgula aqui. Eu vou dar um self.edt país.setFox and else if self.edt.ddi.text for igual a nada, then begin end. Na realidade vai ter esses mesmos caras aqui, só que em vez de ser país vai ser campo DDI e aqui DDI.setFox. Vamos dizer que a sigla eu não preciso. Se ele passou por tudo isso daqui, aqui, else, aí eu vou ter um begin e vou setar o objeto aqui. Só que setando o objeto aqui, não significa que esse objeto foi salvo, certo? Aí aqui, o que ocorre é o seguinte, o que é que tem que ser feito aqui? Eu tenho que chegar aqui com uma controller país ponto salvar. Esse cara aqui, né? Uma controller país, aí eu tenho o método salvar, que é uma DAO salvar país, certo? O que é que acontece aqui? Então, o que ocorre? Dentro do cadastro aqui, eu tenho que chegar com a controller até aqui para poder executar uma controller país ponto salvar, onde eu vou passar como parâmetro um país. Esse cara vai fazer com que a operação salve esse objeto para mim, que no nosso caso ele vai salvar aonde? Oi? Ele vai salvar na coleção, na DAO, ele vai estar vinculado lá para salvar, né, a coleção. Então aqui a gente abrindo, eu tenho lá uma DAO países, dentro da DAO países eu tenho uma coleção de países e quando eu clicar no salvar, o que é que o salvar aqui vai fazer para mim?
ele vai pegar aqui e vai mandar inserir esse cara dentro da minha coleção, certo? Ou seja, dentro daquele processo todo que a gente fez até agora, ele vai chegar esse cara aqui e vai salvar ele dentro da minha coleção, certo? Ponto. Tá aí, tudo bem? Bom, o que ocorre aqui? Ele vai salvar esse cara, e uma vez que eu salvar, sempre que eu salvar esse camarada, eu vou ter esses dados já colocados dentro da minha coleção, e esses valores que estão dentro da minha coleção eu posso resgatá-los deles depois, certo? Como é que é essa questão do resgate, né? Então, para que aconteça isso aqui dentro do cadastro de países, né, o que é que tem que ser feito para que esse processo aconteça? Primeiro, além do objeto países, eu vou ter que ter o controller países. Na realidade eu vou usar a controller, no caso, tanto no cadastro quanto na consulta, eu vou ter que ter ela. Tá? Deixa eu ver como é que é o nome que eu coloquei aqui embaixo. Acho que é igual. Do tipo, como é que foi dado o nome da classe aqui? Controller países, certo? Então venho aqui no cadastro, ele vai ser desse tipo, certo? Aí o que ocorre? Vamos entender a influência desse processo dentro do contexto do projeto como um todo. Sempre que eu chegar aqui dentro desse meu formulário, eu vou ter que ter o objeto e uma controller dele, certo? Como é que eu fiz para o objeto país chegar até aqui? O objeto país do tipo país, ele chegou a uma instância que começou lá atrás, na verdade? Lá na aplicação. Mas esse camarada aqui, ele chegou aqui como? Eu criei esse objeto, país aqui em algum lugar? Não. Ele chegou a uma instância já existente. Não peguei a instância já existente. Não existia uma instância dele. Ou existia? Aqui dentro não existe. Não crio ele aqui. Ele chega aqui através desse cara aqui. Não é isso? Ou seja, através de qual método? Conheço objetos. Não é? Então, se dentro do conheço objetos eu chego com esse camarada aqui, é suficiente? Mas eu não tenho a controller. E para cada formulário, eu vou ter que trabalhar com o objeto e a sua controller. Vou ter que passar a controller. Como é que eu faço para passar a controller? Vamos entender assim. Em toda situação que eu for trabalhar com o objeto, eu vou precisar tanto do objeto quanto da controller dela. Nos formulários. Porque é justamente aquele conceito que a gente viu na outra aula. Eu tenho a view e ele vai passar para o nível da controller. Eu tenho uma camada que vai passar para outra camada. Certo? Então, o objeto, o formulário, ele vai ter que ter as duas instâncias. Ok? Como conheço objetos TIM. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, então, isso significa o seguinte, né? Em termos do projeto como um todo. Vamos abrir a aplicação. Vamos prestar atenção, vocês duas aí atrás? Vamos vir aqui mais para frente, por favor? Vai ficar tenso o negócio, hein? Bom, o que é que acontece? Aqui eu tenho objeto país. Então, vamos dizer assim, eu vou precisar instanciar uma controller país do tipo controller países. E aqui em cima eu vou ter que declarar controller país. Ok? Então, na aplicação. Automaticamente
Eu vou ter que criar uma controller país, controller países, ponto, cria objeto. E vou ter que ter uma ponto destruz. Tá? Isso implica automaticamente que esse camarada vai ter que ser inserido aqui no final. Tá? E que, por sua vez, o gerente vai ter que sofrer essa mesma alteração. Tá? Eu estou passando como é o formato supostamente correto de se fazer. Tá? Eu, particularmente, prefiro usar uma única controller do que usar uma controller para cada objeto, certo? Mas controller país do tipo controller países, tá? O controller país. E aqui não conheço objetos, aqui no final, né? Vou colocar aqui ponto e vírgula, P, controller país do tipo controller países. Calma. Tá vivo aí? Tá inteiro? O joelho tá bem? Vai sobreviver? Uma controller país CLP controller país. Tá. Isso vai implicar que aqui na interface também eu vou ter que passar um parâmetro a mais. Vai mudar tudo. No controller país. Salvar aqui. Vou abrir a interface. Mudar aqui em cima primeiro, na definição, país, vírgula, P, controller, país, tipo, controller, países. E aqui no conheço objetos também, por sua vez, TP, controller, país, certo? Isso tudo é porque, vamos dizer assim, no primeiro momento eu queria mostrar como é que você passava só os objetos, certo? E como é que o formulário funcionava só com objeto, que é o que a gente tinha anteriormente. A gente tinha só um objeto, aí inserir o formulário. Como é que o objeto funcionava com o formulário. Agora a gente tem que fazer o processo todo funcionar com armazenando os dados e recuperando os dados. Esse que é o ponto que pega, tá ok? Então, muito bem. Aí aqui eu conheço objetos, estou passando aqui. Bom, veja bem, o caso do país, ele não vai acontecer só aqui na interface, certo? Porque eu vou precisar passar essa mesma consulta aqui, que é o interface aqui que consulta país, eu vou ter ele lá dentro do cadastro de estado. Então, se eu compilar aqui, ele vai dar erro, certo? E a outra questão que tem aqui com relação a esse processo é que, teoricamente, para fazer a mudança, o correto seria mudar o conheço objetos desde a classe genérica lá, que vem lá da classe Py. Só que se eu mudar isso aqui agora, neste momento, o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar todos. Exatamente. Eu vou ter que mudar no estado, vou ter que mudar na cidade, vou ter que mudar em todos. Então, não é o momento para fazer isso. Mas o correto seria o quê? Eu vou colocar um P-objeto que vai estar sendo passado lá. Eu conheço objetos de forma Py, do tipo P-objeto, T-object,
certo? Vou passar dois. Um que vai ser o objeto propriamente dito e outro é controller vinculado com ele. Passa controller junto. É. Aí por quê? Porque daí em todos os formulários vai acontecer isso. Em todos os formulários da classe PY de consulta e todos os formulários da classe PY de Só cadastro. que desse jeito eu não consigo fazer o programa desde o começo e ir rodando, né? Porque se eu fizer desde o começo com a controller, eu só vou conseguir fazer ele rodar só para o controller estiver pronto. Mas a ideia é que sempre a controller esteja pronta Esteja pronta antes. para você trabalhar. Só se fizer tudo antes, as controllers. Com tudo certeza. Antes, daí vou fazer os formulários por último, né? Agora vai mudar o formato. Antes eu fazia os formulários primeiro. Depois Não, você pode fazer os formulários primeiro, só que não vamos reaproveitar o form PY que já existe, certo? Só que daí fazendo os formulários primeiro eu não consigo ir testando. Né? Não. Sem enviar controller. Não, de certa forma consegue. A única questão que acontece aqui é que o objeto, da mesma forma, eu consigo fazer o teste. Não tem, com relação a isso, não vai haver problema. Tá? Bom, vamos fazer o ajuste nos respectivos formulários, certo? Formulário de consulta país. Então, eu vou pegar aqui. Eu conheço objetos. E vou acrescentar aqui o controller. Vem aqui e vou acrescentar aqui. Então, no consulta aqui, eu tenho um país, vou ter uma controller país, que é do tipo controller países. Aqui eu vou ter, além do país, o controller países. Aqui uma controller país recebe controller países e controller país. Da mesma forma que eu fiz no objeto país, estou fazendo teste aqui, certo? Estou extraindo o objeto P controller país, estou extraindo o objeto. Aqui poderia ser TObject. Aí eu não preciso cache aqui. Eu vou fazer como tem que ser. Uma P controller do tipo esse cara aqui. Substituo esse cara aqui. Aí eu faço o cache desse cara que eu estou extraindo aqui. Ok? Tá correto? Igual ao do país. Certo? Aqui eu só vou deixar como controller, como teria que ficar no objeto Py. Form Py. Ok? No cadastro país, eu também vou ter a mesma situação. Aqui no form conheço objetos. Eu vou ter que ter mais um objeto que vai ser passado aqui. E no conheço objetos, eu vou ter mais um objeto aqui. Aqui eu já tenho controller países, aqui um controller país, aí aqui no conheço objetos, vou ter também uma controller país, recebe controller países e fazendo cache em P controller. Ok? Muito bem. Eu vou colocar provisoriamente em comentário o estado e a cidade. Ok? É que aqui eu coloquei, ó, P controller. Aqui embaixo. Tá. Tudo bem. Beleza. Uma controller. Aqui está uma controller país. Ok? Deixa eu só compilar para verificar se chegou até esses objetos. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Objeto, Controller, override. Ah, tá. É que o form pi. Conheço objeto. Vamos lá. Tá. Aí aqui é onde eu estou chamando para alterar, certo? Então, aqui eu estou no gerente, estou no consulta, né? Estou no consulta e aqui eu tenho uma controller país e ele só está passando um parâmetro, né? Então, eu vou ter que passar esse cara, passa a ser chamado junto aqui. Ou seja, eu vou ter que colocar isso aqui, ter que colocar no conheço objetos aqui, colocar no conheço objetos aqui, vou colocar no conheço objetos aqui não. Tá, esse eu conheço objeto do... eu vou ter que colocar, ajustar. Aqui. Tem que colocar em todos os formulários, não vai ter jeito. Mexer no FormPy ou só se eu colocar em comentário na interface. Conheço objetos aqui. Conheço objetos aqui. Agora vamos abrir os formulários de consulta. Conheço objetos. Conheço objetos. Consulta cidade. Conheço objetos. Conheço objetos. Em todos, né? Salvamos, compilamos.
consulta país, e aqui falta vírgula. Vou colocar new aqui, depois a gente lembra de trocar, tá? Aqui é que eu estou no consulta cadastro de estado, certo? Cadastro de estado ele chama consulta país, certo? Então, provisoriamente, eu vou deixar ali como new só, porque ele precisa do segundo parâmetro. Não vai ter jeito, né? Bom, então vamos fazer ele inteiro, não vai ter o que fazer, certo? É o que não ia ter jeito, tá? Bom, vamos lá. P objeto, aqui vai ser não. Eu já me expliquei antes de começar a aula. Não vem com isso aí, não. Eu vou lá na interface e vou desabilitar lá a chamada, os formulários lá. Vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Aqui é país, aqui é cidade, aqui é cidade. Agora vem o controller.
países tá lá. País tá aqui. Bom, o que a gente tem aqui é que ele simplesmente vai preencher aqui mais 555 BR, vai salvar. Então, o que acontece aqui? Ó, o que eu fiz aqui só para todo mundo entender, né? Eu desabilitei tudo que tem a ver com o uso dos formulários de estado e cidade, certo? E deixei só o país, tanto cadastro quanto consulta, ok? O restante está todo desabilitado, desde o projeto aqui, onde ele faz referência a essas classes aqui, quanto na interface, onde ele instancia e ele destrói esses objetos. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui, só para a gente chegar até aqui no cadastro, e no cadastro eu vou clicar no salvar e eu vou parar, marcar um breakpoint aqui, certo? Que é onde ele vai parar, né? E depois ele vai chegar até aqui, onde não dá o erro, tá? Então, o que ele faz aqui? Vou sair daqui, venho aqui, dou um novo, vou colocar um código, um país, que seria Brasil, mais 55 BR. E vou clicar no botão salvar. Quando eu cliquei no botão salvar, ele vai vir aqui e vai checar se esses campos estão obrigatórios. Então, eu vou dando F7 aqui, verificou, tá ok. Chegou aqui, ele vai lá, setou o país, setou o DDI, setou, e ele vai chamar a controller. A controller passou para cá um objeto, certo? Ele vem vir para cá. Tá. Aí ele vai chamar uma DAO país para salvar. Aqui está faltando uma DAO país. Estou na controller países. Uma DAO país, o tipo DAO países. Só que esse objeto não foi criado aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma DAO país, mas aqui eu não tenho um constructor desse objeto, certo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que ter um constructor e objeto que vai, vamos colocar o destructor, destrua-se, Ctrl Shift C, e o constructor vai fazer o quê? Uma DAO país recebe DAO país, acho que era DAO países, né? Deixa eu abrir aqui a DAO. DAO países, ponto, e objeto. Destructor vai ter uma DAO país, ponto, destrua-se, certo? Ele não está instanciado. Aqui ele não pegou porque está rodando, né? Ctrl F2. Então, o que acontece? O objeto DAO país, ele vai ter que ser construído. Ele não foi construído. E aqui na controller eu crio ela e ela vai ser instanciada. Lá na minha aplicação, eu instanciei uma controller país do tipo controller país. E aqui tem a instância dela criada. Então, ela vai passar a ter um valor. Tá? Vamos salvar, salvar. Vamos chegar de novo até lá. Novo. Brasil. Mais 55. BR. Vou mandar salvar. 7, passou. Ó, o objeto um país eu tenho. Ele não está com new. Eu tenho valores lá. Não tem valores, mas a instância dele já existe. Certo? Ele vai lá e instanciou aqui. Aí, uma controller eu tenho. Ó, o
que acontece aqui? Ó? Uma controller diz que tem uma DAO, certo? Vai chegar aqui, a DAO existe? A DAO está com nil aqui, ó, tá vendo? Na verdade, a DAO não está com nil, uma coleção que está com nil. Tá vendo ali? Então, isso significa o quê? Que na DAO Países, quando eu instanciei ela não instanciou nada. Tá vendo aqui? Ela teria que instanciar quem? Uma coleção. Então, a coleção não está instanciada. Então, isso aí significa que vai dar pau aqui, não é isso? Porque, ó, vou seguir aqui F7. O que ele vai fazer? Vai vir aqui, não encontra quantidade. Por quê? Porque não existe coleção. Então, o erro está aqui na DAO Países, no constructor da DAO, certo? Onde aqui eu teria que ter uma coleção Países, recebe coleção de objeto. E aqui, por sua vez, uma coleção país.destrua-se. Ok? Vamos seguir novamente. Vou mandar recompilar. Vem aqui, cadastro países, novo, Brasil, mais 55, BR. Vou mandar salvar. Vou seguindo com F8, cheguei até aqui, venho aqui, vou mandar salvar, dar o país existe, ele vai vir aqui. Aqui eu coloco, ó, não tem valor nenhum, mas agora ele existe. Antes ele só tinha um nil, certo? Então, vem aqui, vai ver, ele vai, insere. Inseriu, terminou, ok, sair, caiu fora. Voltou para cá. Mas isso significa que ele salvou, resgatou o cara e colocou dentro da coleção. Não significa que eu trouxe ele para a list view. Certo? Não é isso? Bom, o que acontece aqui dentro desse conceito? Até aqui, tudo bem? Tá. Bem, aqui dentro da minha consulta aqui, o que nós vamos trabalhar? Como a gente está mandando salvar na controller, e essa controller é que de fato vai ter a lista de objetos, o que nós vamos fazer é buscar essa coleção lá da controller e trazer uma cópia para um camarada aqui, que eu vou chamar como sendo uma procedure de carrega, vou colocar ele como LV, que seria list view. Tudo bem? Consulta. Então, no consulta país, aí eu vou fazer um método que vai carregar a list view. Tudo bem? Ó, eu já coloquei ela toda em maiúsculo para destacar ela aqui. Certo? Em princípio, vamos precisar fazer sim, porque na realidade todas as consultas vão trabalhar dessa maneira, sempre que precisar trabalhar com uma coleção. Certo? Ctrl Shift C. Muito bem. O que é o carrega list view? Vou criar uma variável local aqui, que eu vou chamar de M coleção aqui. Vou criar uma coleção local, temporária, certo? Que ela vai ser do tipo coleção de países. Tá? Isso significa automaticamente que aqui em cima eu vou ter que dar um uses em coleção países. Nesse caso aqui eu estou fazendo qual propriedade das operações da abstração que a gente viu lá atrás? Isso é uma agregação? Isso é uma herança? Isso é uma associação? Oi? Como que a gente define o que é uma agregação, uma herança e o que seria uma associação?
Complicado? Eu vou dizer que eu vou ter um camarada aqui que eu vou chamar de tamanho. Vou colocar como sendo tipo integer. E vou trabalhar com um K que vai ser um contador que eu vou precisar ter. Certo? Eu vou ter que também trabalhar com um outro camarada que é um item list view, que é do tipo T list view. Ok? Qual que é a ideia aqui? Vou trabalhar com um objeto particular, tipo um M país, que é do tipo países, objeto local. O que eu vou fazer? A ideia é que eu vou resgatar da minha coleção um objeto. Eu vou seguir do 1 até o último, até o tamanho, certo? A gente tinha alguns métodos lá, por exemplo, o tamanho. O que é o tamanho? O tamanho é a quantidade de elementos que eu vou ter. Aí eu vou pegar m coleção.get, acho que era QTD, que vai me trazer a quantidade de elementos, né? Antes disso, eu tenho que fazer que m coleção receba, eu vou ter que trazer a coleção para cá, certo? Aí, como é que eu trago a coleção para cá? Eu vou ter uma controller país.get coleção. Ele vai me extrair, por quê? Porque a controller ele tem acesso a DAO, certo? E a DAO tem a coleção. Então eu vou trazer de lá do banco, vou trazer uma coleção para cá. No formato web, eu traria uma lista também. Vou estar trazendo uma lista de qualquer forma. Vou precisar de uma lista, uma coleção de objetos, certo? E essa coleção vai me resgatar aqui. Daí, através dela, eu consigo fazer esse formato. Aí eu vou fazer um for com K, começando de 1 to, que é o tamanho, né? E vou fazer o quê? Daí eu vou pegar o M país, que é o meu objeto, e vou chamar uma controller país e vou dar um get para buscar cadê o método aqui? Coleção país. Vou pegar no coleção. Aqui. Eu tenho esse método carrega. Esse carrega, eu passo uma posição e ele retorna um objeto. Certo? Então, o que vai acontecer aqui dentro do meu consulta aqui? Eu vou dar uma controller país. Só carrega. Né? É isso que eu queria confirmar. Ponto. Na controller, na realidade, eu não tenho esse cara, certo? Na coleção eu tenho. Então, na controller, na prática, eu estou fazendo um get objeto. Estou mandando buscar o objeto, certo? Da coleção, né? Então, uma controller país, vamos dizer que seja o mesmo nome lá, carrega, certo? E eu vou passar para ele a posição que eu quero que ele retorne o objeto para mim. Aí ele vai me trazer o objeto aqui nesse objeto um país, certo? Supostamente a minha coleção de países só vai ter um objeto do tipo país. Ok? E baseado nesse cara que está aqui, aí eu vou popular a minha list view. Certo? Porque para cada objeto que eu tiver, eu vou ter que fazer esse cara aqui. Vou? Certo? Para cada um ele vai popular.
Vou colocar os campos que estão ali, não vou colocar as datas de cadastro, não vou colocar a data da última alteração, vou colocar somente os campos que eu vou buscar. Até poderia colocar, mas neste caso aqui não teria necessidade, certo? Tá. Vejamos. Só que o list view aqui ele tem uma linha que ele tem que criar o objeto propriamente, a linha da list view, porque cada linha da list view ela vai ter que ser criada. Ela vai ter um ponto caption, um item, acho que era item lv sed list view ponto create. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. Aqui. LV item list view. Tem que ser o nome do objeto que está no formulário. Aqui está list view 1, certo? Então, aqui vai ter que ser list view 1 ponto, não é bem create, é só só que a gente tem que dar esse cara aqui primeiro. Aqui é ter list itens. E aqui eu vou ter que dar um list view 1.clear. Porque cada vez que eu for montar, qual que é a diferença? É que eu vou estar a coleção montada, certo? Se eu inserir um novo elemento, se eu remover um novo elemento, sempre eu vou estar com a minha list, vou sempre zerar a minha list view e aí eu vou popular ela com os valores que eu tenho, certo? Aí eu garanto sempre que ela vai ficar de acordo. Exatamente. Vai ficar o lixo que eu poderia ter. Ele não vai, uma hora vai aparecer de um jeito, outra hora vai aparecer de outro, dependendo de como eu manipular. Dessa maneira eu garanto que ele vai atualizar, certo? Eu vou limpar ele sempre, tá? Tá. Eu limpo ela. Deixa eu ver um ponto. O que é que eu tinha visto aqui? Itens. Itens.add. Aí eu tenho item listview.caption. Aqui vem a coisa que é um pouco diferente, né? mpaís.get código. Aqui no caso eu vou ter que fazer o int to str, que vai converter esse cara para um tipo string, ok? O caption, aí que vem a coisa diferente, né? Porque eu vou ter o item listview.itens, subitens, isso, .add. Aí o que acontece? Aqui vem a coisa que é diferente do restante, né? mpaís.get país. Observe. O primeiro campo, ele, para mim criar uma nova linha, uma linha válida dentro da listview, eu digo que o listview item recebe listview.itens.add. Então, mandei adicionar uma nova linha. Só que o primeiro campo, que é o mais à esquerda, que vai estar dentro da minha listview,
ele tem um nome particular que é o nome caption, que é fora do padrão do restante. Porque só o caption indica que é a primeira coluna. Por isso que eu coloco o campo código lá, mpaís.getCódigo, certo? Os demais que vêm para frente, que seriam os subitens aqui que eu tenho, ele vai fazer o quê? Ó? Item listview.subitens.add, e daí todos eles eu uso da mesma forma, país.getDDI. Certo? Já sabe que é daquela linha inicial. É daquela linha, então o caption vai indicar que é a primeira à esquerda, e o restante são subitens que estão sendo adicionados. Certo? Esse que é o ponto diferente do uso da listview. Então, aí aqui tem que tomar esse devido cuidado, né? Ponto .add, onde eu vou colocar aqui mpaís.get sigla. Certo? Essa linha que ele cria aí, professor, ele faz sequencial ou ele vai fazer em ordem alfabética? Aparecendo no time. Desculpa, qual que é? Por exemplo, ele vai criar a linha, né? Ah, A hora que eu estou cadastrando um objeto lá, ele cria a primeira linha. Eu tenho um objeto só. ok. Quando eu for fazer o segundo objeto, na coleção ele está ordenando por ordem alfabética. Sim. Certo? Só que na hora de eu criar a próxima linha, ele vai diferenciar se ele cria antes ou depois? Em ordem também? Vai colocar ordenado. Vai colocar ordenado e automaticamente ele vai conhecer. Porque a coleção está ordenada, certo? E eu vou resgatar da coleção, então ele vai colocar ordenado. Então ela já detecta automático mesmo e vai ter que ou pôr em cima, ou antes ou depois. Exato. Aqui, ó, a lista já vai estar ordenada. Exatamente. Já vai vir ordenado. Não é list view. É a coleção que vai estar ordenada. Certo? Bom, aí aqui o que tem? Tem a coleção países aqui, que falta o carrega, o método carrega, que eu não... tem carregar. Só que o carregar aqui é outro cara. Esse carrega nós vamos utilizar aqui na controller também. Tá? Vamos mudar esse carrega aqui então, vamos colocar ele. Só que se eu mudar aqui vai complicar o nosso processo. Bom, vamos fechar assim, ó. Só para a gente entender aqui. Eu estou dentro do consulta e esse consulta vai montar esse cara aqui que não está implementado. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos fechar aqui hoje assim. Entendemos o processo que acontece com a listview, certo? Vimos como é que a gente salva o objeto. Vai lá e chama a coleção, chama controller país, que vai chamar a DAO, que vai salvar lá na coleção. Ok? Até aí tudo bem. Não vai carregar. Ele vai resgatar esse cara e daí nós paramos aqui. Aí na próxima aula, daí a gente revisa isso daqui e eu vou mostrar como é que a gente monta. Provavelmente eu vou mudar o nome desse método aqui para a próxima aula. Vai tocar a parte do carregar lá para o listview, né? Porque daí esse carrega aqui, ele passa a posição. Na próxima aula eu trago com ele ajustado na quinta-feira e a gente fecha esse cara, que ele vai montar isso daqui tudo aqui nessa listview. Beleza? Então tá bom. O professor não vai mandar, né? Isso aí. Não, eu posso até mandar, não tem problema. Manda tudo junto, né? Também.